No Brasil, quase 6 milhões de pessoas trabalham no serviço doméstico. Segundo o IBGE, 90% são mulheres e 7 em cada 10 são negras. A maioria sem registro, sem jornada definida, sem direitos plenamente garantidos. Um trabalho que sustenta a base da sociedade, mas que segue sendo tratado como invisível e que carrega marcas profundas de um passado escravocrata que o país nunca superou. O documentário Aqui Não Entra a Luz, dirigido por Carol Maia, mergulha nessa história. O filme dá voz a mulheres de diferentes regiões do país, em meio às memórias da própria diretora, filha de uma ex-trabalhadora doméstica. O longa recebeu o prêmio de melhor direção, além de um prêmio especial de melhor longa-metragem no Festival de Brasília de 2025. No BDF Entrevista de hoje, Carol Maia fala sobre o filme e reflete por que o trabalho doméstico ainda é um retrato vivo da desigualdade no Brasil. Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Por aqui você já sabe, a gente sempre tem um papo sobre temas atuais com a visão popular que é a marca do Brasil de fato. E hoje é um prazer receber aqui comigo Carol Maia, diretora do documentário Aqui Não Entra a Luz. Bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar falando desse filme que está bem emocionante, está circulando, né, pelos festivais. Carol, esse título é muito simbólico, Aqui Não Entra a Luz. Ele tem vários significados, né? Concretos, também mais subjetivos. Queria que você falasse um pouco disso. Bom, o título do filme é uma referência ao quarto de empregada, um espaço que geralmente é construído para não receber luz. Alguns quartos não têm janela, mas o mais comum é ver uma janela de 50 por 50, assim. E quando eu pensei nesse título, eu pensei num título que soasse em primeira pessoa, né? De alguém que estivesse ali dentro do quarto e contasse para uma outra pessoa que naquele lugar não entrava luz. Mas durante esses anos fazendo o filme, eu fui descobrindo muitas brechas de entrada de luz e com certeza as trabalhadoras domésticas que estão presentes no filme é a maior luz possível que o filme poderia ter. É uma história muito pessoal também, né? Que tem a ver com a sua vivência, com a sua experiência com a sua mãe. E aí eu queria te saber, né, como que você percebeu que essa história, que é íntima, também é uma história coletiva, né, que diz tanto sobre o Brasil? Bom, na verdade eu comecei pelo coletivo, eu fugi muito para me colocar no filme, fugi mesmo, assim. Não era um plano inicial muito organizado na minha cabeça. Meu primeiro impulso foi pesquisar arquitetura do Brasil, pensando na arquitetura colonial e arquitetura moderna, e isso para entender quais eram as dinâmicas de moradia das pessoas escravizadas do Brasil colonial e das empregadas domésticas no Brasil de hoje, né? E aí a gente fez uma pesquisa muito ampla, a pesquisa foi coordenada pela Suzane Jardim e também teve colaboração também da Isabela Santos. E foi uma pesquisa muito ampla, onde a gente foi para 4 estados brasileiros, né, sendo várias cidades desses estados. E a seleção dos estados foi a partir do maior número de escravizados que o Brasil recebeu no Brasil colonial, né? E aí esses estados foram Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia e Minas Gerais. E aí em cada um desses espaços você encontra dinâmicas diferentes de morar, né? Tipos de senzalas diferentes. Algumas senzalas as pessoas não assumem que era senzala, mas pela lógica comercial da época, claramente o lugar era uma senzala também. Mas eu acho que o filme ele foi se desdobrando em outros encontros simbólicos, né, que esse tema traz. Eu acho que o espaço foi um ponto de partida, mas na real eu estava falando sobre pessoas, né? Quais são as pessoas que habitavam a senzala, as pessoas que habitam o quartinho de empregada. E eu acho que isso, como consequência, é um convite para pensar sobre arquitetura no geral, né? Quem são as pessoas que habitam as favelas e as periferias? Quem são as pessoas que estão sem saneamento básico? Quais são as pessoas que mais são atingidas pelo racismo ambiental? Então acho que isso é um convite para pensar no geral, como é que a população negra e pobre no Brasil está morando.
o filme, né, como você falou, foi ganhando esse outro contorno, né? E na linguagem é muito perceptível esse tom bastante confessional, muito próximo. Como você chegou nessa linguagem? Já era um pensamento ou foi nesse meio que você foi descobrindo as coisas no processo? Bom, acho que o filme foi um filme feito com muita pesquisa, assim. É, pesquisa de linguagem, pesquisa histórica, pesquisa de personagens. E eu sinto que quando eu cheguei nesse corte final foi um momento onde a minha relação com o filme já era uma relação de mais autoria, de mais segurança sobre o que eu queria falar e segurança do que eu não ia dar conta de falar. Acho que fazer um filme é um processo de decisão, né? Você abre mão de muita coisa, em documentário mais ainda, porque você filma muita coisa que você precisa abandonar. Então acho que quando eu cheguei nesse caminho que o filme tem hoje, era quando eu já tinha feito as pazes com o fato da minha presença no filme, da presença da minha mãe. E a partir disso eu fui me colocando à disposição do que eu sentia que o filme pedia. Assim, eu acho que foi realmente um diálogo entre o filme, o montador, eu e aquela mensagem que a gente acreditava que o filme precisava passar. Vocês equilibraram muito a questão política e afetiva, né? Como foi fazer isso? Também foi uma coisa consciente ou foi surgindo ali ao longo do caminho? Bom, esse filme já teve muitos cortes, né? Foram muitos anos montando ele. Ele já teve um caminho muito mais político, quase didático mesmo, mais informativo. E aí eu fui abrindo mão de algumas coisas e lapidando cada uma das entrevistas com que eu considerava o melhor ali daquele encontro, né? Porque eu acho que para além é entrevista, mas para mim também tem um tom de encontro com aquelas trabalhadoras, porque para eu conseguir chegar naquela intimidade ali que a gente conseguiu alcançar em pouquíssimo tempo se conhecendo, é porque eu também estava me abrindo, né? Eu também entregava alguma coisa para elas, porque o meu interesse era transformar aquele encontro numa coisa íntima, né? No limite do que uma câmera ligada permite também, e pessoas desconhecidas na sua casa permite também. Mas eu fui entendendo que para mim a questão política e a questão mais prática da arquitetura ela foi perdendo espaço porque eu fui entendendo que tinha muitas nuances das trabalhadoras que eu gostaria de trabalhar e eu tive que abrir mão de alguma coisa, né? Mas eu acredito que dá pra... O filme por si só é um filme muito político, né? Eu acho que o fato de ser eu dirigindo o filme, ser a minha história, já é um dado político, né? Eu sou parte de uma geração que teve acesso ao ProUni, a geração que se formou, que foi a primeira da família a se formar na universidade. Então isso já é um dado por si só. Mas eu acredito que eu encontrei um bom equilíbrio, assim, porque é isso, eu acho que quanto mais eu fui entrando, eu enquanto personagem, eu fui dando um pouco da minha história pro filme também, e esse ciclo em si encerrou, né? É muito importante, tem muito peso, né? Essa sua relação pessoal com o filme, costura toda a história, né? E aí eu queria saber dessa sua relação, né, com a sua mãe. Você traz a sua mãe como um grande centro também ali, né, da história, da relação de vocês. O quanto essa relação te ajudou e também te desafiou nesse processo todo? Cara, eu não indico pra ninguém fazer um filme sobre a própria mãe. Ou envolver família em filmes, não indico. Nunca mais farei isso, eu acho. É um processo que eu sinto que ainda tá vivo, assim, ainda tá acontecendo, né? Acho que toda vez que a minha mãe tem a oportunidade de assistir o filme, é legal porque eu descubro alguma coisa nova sobre ela, sobre a nossa relação. E eu acho que o filme é um capítulo da nossa história, ele não encerra nada. Ele é um meio do caminho, assim. Mas realmente foi muito desafiador, eu acho que
Crescer é um pouco ficar diferente da mãe, né? É tipo esse eterno desafio de cortar o cordão umbilical. E eu acho que o filme, ele, pra mim, ele tem uma função muito pessoal disso também. Eu acho que de alguma forma eu coloquei isso também a serviço da história, assim. Uma vez que eu coloco algumas nuances da minha relação com a minha mãe, né? Alguns silêncios, alguns constrangimentos, assim. Eu fico feliz quando alguém vem me falar que se identificou com o filme só com a camada mãe, sabe? A camada mãe e filha. Eu acho isso ótimo porque é uma questão universal, né? Quem não tem problema com a mãe, com seus cuidadores e tudo mais. E quando eu falo problema é isso, né? Tipo, dúvidas, lacunas, esse tipo de coisa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu fui demorando para entrar no filme porque eu também estava encontrando essa melhor forma de encontrar um espaço respeitoso, no limite possível ali para também seria a minha história da minha mãe, né? Muitas coisas que você vai descobrindo sobre você mesma também do processo, né? E lidar com tudo isso deve ser muito difícil, além de lidar, como também aparece no filme, com a produção do filme em si, né? É tudo junto, é um processo emocional e profissional acontecendo com um desafio enorme, assim. Sim, sim. E foi um filme que eu filmei a primeira parte em 2019. E desde então eu venho trabalhando enquanto diretora, né? Então eu dirijo projetos de outras produtoras, projetos que não são meus, que é uma delícia também, né? Que você realiza e coloca o passarinho pra voar. Mas esse filme, eu dirigi muitas coisas enquanto eu fazia esse filme. Então eu fui me formando cineasta, fui me formando diretora enquanto eu fazia o Aqui Não Entra Luz. E eu acho que o final que o filme tem, ele também foi possível por conta da minha maturidade enquanto mulher, mas também enquanto diretora, né? Que assim, entender o que dentro do meu olhar artístico eu sentia que aquele filme precisava. Mas fazer um filme tão íntimo assim é um grande desafio, porque acho que o cinema ele tem essa beleza, né? Ele fica marcado na história, né? O cinema ele é um retrato de um tempo, de uma época, de um país e tal. Mas eu fico feliz de ver o filme fazendo sentido para tantas pessoas e para tantos filhos de trabalhadoras domésticas, que para mim era um dos grandes objetivos, era que o filme faça sentido para os filhos das trabalhadoras domésticas. E eu adoro quando as pessoas chegam em mim e falam: nossa, eu vou trazer minha mãe para assistir o filme. Eu falei: nossa, melhor resultado de audiência, assim, você vai trazer sua mãe, eu não levo minha mãe para qualquer lugar, então você vai trazer sua mãe, é sinal que deu certo, sabe? E entre esses filhos, né, me incluo também, minha mãe tem essa história, né, de fazer muitas coisas, entre elas faxina, e tá muito nessas histórias, como você mesma disse, né, quebrar um ciclo, ser a primeira a fazer uma faculdade, ser a primeira a não seguir essa história que sempre foi programada, né, a gente seguia as histórias das nossas mães, fazer faxina, ou no caso da minha família, que tem um longo histórico de cuidadoras, né, cuidadoras de idosos, cuidadoras de pessoas ali com vulnerabilidade, com toda aquela dificuldade trabalhista que a gente bem sabe, né, como é o trabalho de cuidado no Brasil. Sim. E aí você faz essa virada no filme, tem esse momento, né, que você fala, o cinema é quase permitido para mim, como se eu fosse da família, mas realizo, é a minha forma de revidar. Isso diz muito, né, sobre esse ciclo, então eu queria que você falasse um pouco disso, como que é quebrar esse ciclo e qual a importância também de quebrar o ciclo, não que a gente não valorize, não honre a história das nossas mães, mas a quebra de ciclo é muito importante também, né, socialmente e para as nossas próprias mães, né, que fizeram tudo isso para que a gente estivesse aqui hoje ocupando esse lugar. Sim, bom, eu acho que o racismo, ele tira da gente, às vezes, a capacidade de se ver como gente. E gente, eu entendo gente, a oportunidade de ver o mundo a partir de muitas óticas, né? E às vezes o racismo, a escassez, a pobreza
ela tira esse horizonte da frente das pessoas, né? E eu acredito que esses filhos que quebraram o ciclo, eles conseguem ver um pouco mais além dos pais. Mas eu também não considero que o problema está resolvido de forma nenhuma, assim. Acho que trabalhar com cinema no Brasil é um grande desafio, e isso vai se intensificando conforme você vai entrando em outras caixinhas, assim. Mas é interessante também pensar que, que essa oportunidade que a gente tem, né, de dar um passo diferente dos nossos pais e por um caminho diferente também pode ser um espelho para eles, né? Acho que os filhos também têm essa capacidade de inspirar os pais e apresentar esses novos mundos, né? Tipo, olha aqui esse lugar que a gente pode viajar, esse restaurante que a gente pode comer, esse novo plano que a gente pode ter. Mas eu sinto que tem muitas complexidades isso também, né? Tem uma certa solidão também que acontece com esses filhos que vão sozinhos, né? Porque aí, às vezes, a gente resolve a nossa questão, não dá pra resolver a questão da família inteira. Mas eu acho que é uma conquista coletiva, mas eu também sempre tento me lembrar que e eu, enquanto gente, tipo, o que eu ia querer, né? A partir dessa possibilidade de ver outros caminhos à minha frente. É uma responsabilidade, né? Você tem muito mais caminhos, mais possibilidades. E como não se perder no meio disso também, né? Entender justamente que somos humanas, né? E que também podemos falhar. E que também existem limites, né? A gente ainda está lutando para conseguir muita coisa, né? Então acho que ainda tem esse aspecto, assim, que também pode pesar. E aí tem um outro tema que você traz muito forte no filme que me chamou a atenção, que eu acho que é um tema que aparece muito também quando a gente fala de dores, né, relacionadas ao racismo, que é a questão da invisibilidade. Invisibilidade permeia, né, a sua experiência como criança. Ai, eu fazia de tudo para ficar invisível enquanto minha mãe me levava nessas casas, para que ninguém me percebesse. Invisível dentro da casa, invisível num passeio com esses familiares. Essa sensação de invisibilidade é presente nessas mulheres que estão ali fazendo todo esse trabalho e continuam sendo invisibilizadas, apesar de serem quase da família. A invisibilidade aparece também para a gente em vários momentos, apesar de sermos maioria da população brasileira, também não aparecemos na mídia, não estamos, né, nos lugares de destaque na sociedade, então é um tema muito presente. E queria te perguntar também o que esse tema diz para você, né, e como é, de certa forma, sair desse lugar também, né, porque também é desafiador, de repente estar num lugar de destaque, ele também traz um peso para a gente. Queria que você falasse um pouco desse tema. Nossa, eu lembrei agora que na semana, acho que umas 2 semanas atrás, eu dei uma aula coletiva, assim, de documentário. E aí eu mostrei um trecho do filme na aula e uma pessoa que estava assistindo me falou: Nossa, você falou no começo do filme que você tinha que ser invisível e agora você virou cineasta e você tá aparecendo, né? E no final eu apareço de fato no filme, né? Estou presente no filme enquanto imagem e voz, assim. E eu fiquei, nossa, vou ter que levar isso pra análise, e não levei. Mas eu acho que uma das complexidades do trabalho doméstico no Brasil é que ele mistura afeto com trabalho, com dinheiro, hierarquia. E essa camada do afeto, né, o afeto amor, o afeto saudade, rancor, inveja, todas essas camadas, elas criam uma grande bagunça nas relações, né? Quando você olha, sei lá, vou ter que usar o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, né? Você vai cuidar da criança, você não vai lavar a louça. Você vai ser a babá da criança, você não vai mexer em nada na casa além daquilo. No Brasil não, né? A criança tá dormindo, lava a louça, vai aqui, você pode ir no mercado. Então tem uma certa negociação que também é feita a partir da emoção, né? E eu entendo que
esse momento do filme onde eu falo sobre ser invisível, para mim é um momento carregadíssimo de emoção, assim, sobretudo porque eu era uma criança, né? Então, eu, enquanto criança, já entendia um código, que era: eu tô nesse lugar, essa casa não é minha, esses objetos que tem aqui não tem na minha casa, logo eu preciso criar uma estratégia de sobrevivência aqui, porque isso envolve o trabalho da minha mãe, isso envolve a minha mãe, isso envolve a minha liberdade, porque também era legal assistir a TV a cabo da patroa, sabe? Então eu acho que é uma inteligência forçada, emocional, que uma criança consegue desenvolver porque os abismos sociais no Brasil estão claros, né? Eu acho que quando pensar que o trabalho doméstico no Brasil ele é tão popular a ponto de uma pessoa pobre contratar uma outra trabalhadora doméstica, uma pessoa de classe média baixa, que seja, mas ainda assim dentro de uma perspectiva de desvalorização, de um trabalho precário também. Isso deixa claro enquanto a gente precisa se educar enquanto país para lidar com essa profissão. E eu acho que é a profissão do cuidado no geral, né? E quem está exercendo essas profissões do cuidado são as mulheres negras. E são as mulheres, né? E acho interessante pensar por que esse trabalho que é tão essencial, e ele é tão essencial mesmo, por que esse trabalho ele é tão mal pago e é tão desvalorizado. E aí, voltando àquilo que a gente estava falando sobre a quebra de ciclo, né? Eu entendo que a quebra de ciclo, ela pode ser um movimento vivo nas famílias, né? Tipo, se uma empregada doméstica ela vai trabalhar na casa de um patrão que tem um pouco mais de consciência e está um pouco mais interessado em colaborar para o bem viver daquela mulher, ele pode, por exemplo, pagar um curso para ela, de escolha dela, e essa mulher pode não ser mais trabalhadora doméstica. Assim como tem trabalhadoras domésticas que gostam dessa profissão, a questão não é essa, a questão é a opção. Eu acredito que ainda as trabalhadoras domésticas hoje, com 50, 40 anos, 60 anos, elas podem ter a oportunidade de se descobrir uma nova coisa sobre elas mesmas, sabe? Isso é fundamental, né? Escolha realmente é algo que, inclusive, elas lutaram muito para que a gente pudesse ter, né? Então é algo tão fundamental assim, né, da nossa presença no mundo. Enfim, falando um pouco também do filme, né, das escolhas, tudo, esse filme ele vem numa esteira, né, a gente já teve esse tema retratado muitas vezes. Tem um filme do Fernando Meirelles, né, que é uma ficção, Domésticas, Gabriel Mascaro retratou também um documentário, Ana Mui Laerte, com aquele filme, né, que acho que foi bem representativo, né, Que Horas Ela Volta, que traz uma empregada doméstica para o protagonismo, que fala muito das tensões e que movimentou muita gente. Mas são pessoas que não têm a vivência, e não que isso seja fundamental para a gente fazer cinema ou para fazer arte, né? A gente pode contar outras histórias, mas é fato que quando a gente racializa as questões, quando a gente fala de situações de grupos vulnerabilizados e tantas relações de poder que existem no cinema, né, a coisa muda. Então, eu queria te perguntar isso, o que muda, né, quando essa história é contada por alguém que tem a vivência, né, quando a câmera está na tua mão, pensando nesse repertório que a gente tem, né, de cinema, onde essas histórias já foram retratadas, o que você consegue trazer de diferente, como você consegue tensionar também, e o que esse olhar traz de novo ou de óbvio, né, que muitas pessoas às vezes não conseguem trazer, por mais que tenham muitas qualidades, né? Eu entendo que uma das minhas missões nesse filme e uma das minhas responsabilidades era construir uma cumplicidade com a forma com que eu ia colocar essas histórias em tela, né? Onde a história não pudesse ser tão mais importante, né? A narrativa, a curva dramática não precisava ser tão mais importante do que minha relação de respeito. Eu acho que documentário é uma linguagem que, ao meu ver, ela pede bastante ética para você, né? Bastante cumplicidade. A gente tem muito poder quando vai filmar uma pessoa.
E eu entendo isso, que por mais que eu estivesse ali numa posição de ser uma mulher negra, de estar com uma equipe pequena, também composta por mulheres, de chegar com muita humildade nessas casas, essas mulheres, ainda assim, quem teve acesso ao material bruto fui eu. Então, eu entendo que, para mim, uma das minhas das belezas desse filme, do brilho desse filme é o quanto eu também me abri para essa troca respeitosa, assim. Enfim, eu acho que a gente estreou no Festival de Brasília e eu li muitas críticas do filme, né? Que saíram a partir do Festival de Brasília. E algumas dessas críticas, elas faziam referência a esses outros filmes. Tem também o do Santiago, do João Moreira Salles e tal. E eu acho que tem uma parte pessoal minha que inevitavelmente vai me levar para um lugar com um pouco mais de limite mesmo. Porque eu não tô contando só a história daquelas mulheres, eu tô contando a minha história, a história da minha mãe. E eu não acredito que eu, enquanto uma diretora negra, posso me expor tanto, né? Por exemplo, o João Moreira Salles no Santiago, ele mostra ali, né, todas as contradições dele tratando o mordomo da família. Eu acho que tem algum tipo de limite que você precisa se dar até para se preservar, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional e tal. Mas eu acredito que tem essa beleza, que eu acho que é um encontro único, que não aconteceria com uma pessoa que não tem a minha história. Que não aconteceria com uma pessoa que estava vendo aquilo de uma forma tão íntima, tão pessoal e, e, e vem da minha mãe, né? Eu entendo que quando eu fui gravar o filme em 2019, eu estava procurando a minha mãe nas trabalhadoras domésticas. Então, pra mim, cada encontro daquele era um encontro com a minha mãe. Bem forte, né? Porque isso traz muita coisa e, ao mesmo tempo, acho que influencia muito também na forma como essas mulheres aparecem, né? Aparecem com muito humor, com dignidade, com uma vaidade ali muito presente, né? São figuras que em nenhum momento são simplificadas ali e são muitas nuances que você consegue trazer também, né? Como foi trazer isso? Isso também tem a ver com essa relação que você traz, com todo esse cuidado que você teve? Ou isso também foi surgindo ao longo do processo? Quando eu fui filmar, eu tinha uma coisa clara, que era filmá-las na casa delas, independente de como fosse a casa. Porque eu entendo que das trabalhadoras domésticas também era um objeto de conquista, né? Uma vez que se elas moravam na casa das patroas, elas não eram um dado da família na casa das trabalhadoras. Elas não eram moradoras, mas elas eram moradoras, né? Uma moradora invisível, uma moradora não oficial da casa. Então eu entendo que ter a casa própria, ela é repleta de nuances, né? Então você vai decorar do jeito que você quer, você vai montar a mesa do jeito que você gosta, você vai comer a hora que você quiser, você vai comer o que você quiser, onde você quiser. E eu acho que filmá-las na casa delas foi muito importante para a gente também encontrar esse ponto de encontro e de intimidade, assim, que foi muito importante para eu conseguir ter essas nuances, né? Por exemplo, uma delas super orgulhosa com a cortina, a outra jogando carta com a filha e assumindo que não chora e por isso tem problemas de saúde. A outra mostrando os vestidos que ela usa anualmente nas festas da cabocla. E eu acho que isso foi possível porque a gente estava na casa delas, elas estavam à vontade
e que eu podia estar lá enquanto diretora também observando, né, aquela casa e tentando trazer alguns detalhes que eu ia observando e ia me gerando curiosidade, assim. Em nenhum momento essas mulheres também são retratadas como vítimas, né? É muito diferente você colocar uma situação de vulnerabilidade que é externa, né? Que está além da vontade de qualquer pessoa e retratar essa pessoa num lugar de vitimização, né? Como que foi também, essa também foi uma escolha, como que você trabalhou também essa relação, né? E de trazer um protagonismo tão forte e humanizado mesmo para essas mulheres que estão ali. Eu adoro que em nenhum momento elas se deixaram ser vistas como vítimas, assim. Em 2019 eu acho que talvez eu tinha 25 anos, eu acho. 25 ou 26, quando eu fui filmar. Enfim, eu era outra pessoa, né? E eu tava vendo o assunto de outra forma também. Acho que de um jeito muito mais visceral e magoado também. E que bom que eu encontrei essas mulheres, porque em nenhum momento elas deixaram com que a coisa só fosse por esse caminho, né? Tipo, acho que o resultado que tem hoje é também resultado da minha condução, mas também do que elas são, né? Elas são assim, elas não se veem como vítimas e a história delas não é uma. O passado delas não é uma determinação do que vai ser o futuro, assim. E eu nem tô falando isso só em relação à profissão, né? Mas em como elas se veem, as escolhas que elas podem fazer hoje, como elas se comportam. Eu acho que cada uma delas conseguiu criar suas estratégias de agência e de autodefesa e dignidade dentro das casas onde elas trabalhavam. E eu acho isso impressionante, assim, porque uma casa vira uma empresa, né? Quando uma trabalhadora doméstica é uma CLT, assim. Ou até uma diarista, assim, é uma empresa. Eu acho muito interessante ver que elas, mesmo naquele ambiente que não é delas e que é estranho, né? Elas conseguiram criar estratégias para se manter ali com dignidade. Acho que isso para mim é uma das coisas mais impressionantes assim que eu encontro em cada uma delas, que é conseguir dar limite, conseguir saber o valor do trabalho, conseguir saber que elas podem ir embora. Acho isso muito poderoso. E de fato é muito poderoso, né? Agora falando do contexto de Brasil, né? Você filmou esse filme entre 2018 e 2025, foi isso? Foi 2019 a 2024. 2019 a 2024. É uma passagem de tempo grande, assim, em termos de coisas que aconteceram no Brasil, né? Até mudanças no contexto. Queria que você falasse um pouco disso, né? O que mudou durante esse tempo em relação a esse tema? O que não mudou, né? Como que você chega lá atrás, quando você começou a filmar, e como você sai também desse processo, pensando nesse contexto, né, que a gente vive, como essa situação está no Brasil hoje? Olha, eu tenho uma leitura de que as coisas não mudaram, acho que elas ficaram mais precárias, assim. A PEC das domésticas é de 2013, né? Em 2015 tem ali uma emenda na lei. E como consequência disso, muitas trabalhadoras domésticas que eram CLT, elas foram dispensadas para virarem diaristas. E ali no período da pandemia, eu lembro, né, que começaram a surgir bastante casos de trabalhadoras domésticas tiradas de trabalho análogo à escravidão. E a gente tem visto isso até hoje, né? Me parece que as coisas estão mais à vista, né? Elas sempre aconteceram, mas me parece que elas estão mais à tona, assim. Mas eu tenho visto, por exemplo, aplicativo onde você consegue contratar diarista, babá, faxineira. Eu acho que o Brasil ainda precisa muito mexer nessa pauta, assim. Acho que é uma pauta que, graças ao movimento negro e aos sindicatos das trabalhadoras domésticas, ao FENATRAD, é um assunto que está vivo, porque, né, isso interessa a 6 milhões de brasileiros.
mas enquanto sociedade é um assunto que ainda precisa ser bastante discutido. E eu acho interessante pensar, eu sempre gosto de, quando eu estou falando sobre o filme, chamar para ação, né? E a ação em relação ao trabalho doméstico não é uma ação distante, que depende do poder público, que depende da instituição privada. É uma ação individual. Eu entendo que a partir do momento que você decide pagar mais para a diarista que vai na sua casa, para a trabalhadora doméstica que limpa a sua casa, para a babá, o motorista, o jardineiro, a cozinheira, a partir do momento que você paga mais para essa pessoa, você já está dando para ela mais oportunidade. Pagar mais não é R$ 50 ou R$ 30. Pagar mais é mais. Quando você pode pagar mais, de verdade. O que é um aumento salarial para você? Seria o justo para essa mulher, né? Essa pessoa. E eu acredito que é isso. É muito incômodo trazer para si mesmo, porque o trabalho doméstico é muito popular no Brasil. E todo mundo conhece, mas ninguém, né? Tipo, conheço quem tem, mas quem é, né? Quem é essa pessoa em nome, idade, condição financeira e tal. E eu entendo que ao mudar o trabalho doméstico, ele é uma atitude que começa num Pix, se for para facilitar a linguagem, assim. Você pode colaborar para esse cenário mudar, pagando melhor essa trabalhadora, perguntando para ela qual que é o sonho dela, se ela tem vontade de fazer um outro curso, para ser uma outra profissional, para exercer outra profissão. Se ela... Quem é essa mulher, né? Ela sabe tudo, provavelmente ela sabe tudo sobre você e sobre a sua família. E o que você sabe sobre ela? Pois é. E tem uma outra coisa também que você fala, né, pensando em contexto, em outras entrevistas, né, como é importante as trabalhadoras domésticas, quando a gente fala de luta, né, pelo trabalho, que não existe luta antirracista sem as trabalhadoras domésticas. Queria que você desenvolvesse um pouco isso. Eu lembro, pra mim, o período da pandemia, ele foi muito cansativo pra todo mundo, né? Mas ele foi muito revelador, assim, pra mim, em relação a essa profissão e ao nosso olhar pra isso, né? Quando teve ali a morte do menino Miguel, filho da Mirtes, isso foi, infelizmente, isso foi o que fez muitas pessoas pararem pra pensar, caramba, essa mulher que limpa a minha casa, ela tem uma história, ela tem uma família, ela ama, ela tem um filho e ela ama. E eu acho que o trabalho doméstico no Brasil, ele é um retrato muito claro de como o Brasil se desfez da escravidão, né? A abolição mal resolvida que teve no Brasil. As pessoas negras saíram, deixaram de ser escravizadas no papel, no documento, mas e na prática, né? As pessoas ficaram sem ter o que fazer. E o que você vai fazer? Eu vou ter que fazer o que eu estava fazendo anteriormente. Vou ter que resolver minha vida, vou ter que me sustentar minha família. E eu entendo que é isso, que o trabalho doméstico é um trabalho de base, extremamente essencial, e que é um trabalho que geralmente mulheres já são criadas para fazê-lo, né? Se você não faz recebendo, você faz de graça. Tipo assim, eu tenho certeza que a maioria das mulheres do país, de diferentes classes sociais, estão fazendo um trabalho doméstico de graça. E eu acho que quando a gente vai pensar mas qual que é a origem real dessa profissão, a gente vai cair na escravidão, não tem para onde fugir. E eu acho importante falar de antirracismo e trabalho doméstico, porque o antirracismo, ele às vezes é um lugar que parece que ele tá na linguagem, né? Eu vou falar certo,
eu vou ler livros de escritores negros, eu vou assistir filmes de cineastas negros. Mas, assim, o racismo, ele impacta a vida das pessoas em todas as áreas, assim. Não tem paz, não tem descanso. E por isso que eu acredito que as trabalhadoras domésticas são figuras que estão vendo o Brasil, assim, dos fundos. E elas veem esse Brasil, né, pensando que uma casa pode ser um retrato, é um pedaço do Brasil também. Elas veem essa casa de uma forma globalizada. E elas conseguem entender o que acontece em cada cômodo daquela casa. E o que acontece no cômodo que elas habitam, que é a área de serviço, que é o quartinho de empregada. E esse Brasil real, né, o Brasil dos brasileiros que estão ganhando um salário mínimo, assim. Que é uma discussão muito importante hoje, né? Escala 6x1 e tantas outras que se juntam a essas discussões. Carol, bom, acho que a gente falou tudo de mais essencial, assim, esse tema que traz tantas coisas, né, importantes para a gente refletir. Muito bom conversar com você. Para a gente finalizar mesmo, queria que você falasse o que tem previsto para esse filme. Ele está rodando festival, você ganhou 2 prêmios já, né? Então, queria que você deixasse, assim, enfim, se as pessoas vão ter a oportunidade de assistir em outros lugares, como está essa circulação? Bom, a gente está numa fase de distribuição em festivais. Semana que vem a gente estreia ele internacionalmente, na Holanda, no ITFA. E a ideia é que ele entre nos cinemas no primeiro semestre do ano que vem. E, paralelo a isso, a gente vai ter uma campanha de impacto, que é uma campanha que visa provocar essas reflexões, né? Para além de ter o filme enquanto obra, um filme enquanto uma ferramenta para provocar conversas difíceis, conversas necessárias. Então, convido as pessoas a acompanharem o Instagram do filme, que é @aquinonentraluz. Perfeito. Carol, muito obrigada por essa conversa também. Falou muito comigo e tenho certeza que vai falar com muita gente que está assistindo a gente. Obrigada pelo convite. E assim a gente encerra o nosso BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até uma próxima. Tchau!